o Brasil teve um aumento do PIB de 1,4% neste primeiro trimestre. Gente, o IPCA está realmente começando a baixar de verdade. E é justamente o dólar caindo a R$ 5,67. E olha que interessante, né? A Bolsa de Valores, que normalmente se beneficia de baixas taxas de juros, ela recuou. Ó. O Fed tem sinalizado cada vez mais que vai manter a taxa de juros deles elevada por bastante tempo aí. As restrições chinesas para importações de produtos avícolas brasileiros estão afetando negativamente o setor exportador nacional. Chegou a hora dela. Chegou a hora dela. A gente estava esperando desde o começo dessa semana. Ela chegou, gente. Ela chegou. A rádio mais informativa, empática, simpática, enfática e também aquela que vai acompanhar, direcionar e informar o teu bolso. Já vai começar em 3, 2, 1. Começando mais uma Rádio Vista, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição da Rádio Vista. Eu sou Matheus Carneiro e essa aqui é a rádio que vai informar você, deixar você tintim por tintim informado do que está acontecendo no mercado e o que está rolando de mais importante, pessoal. Então já sabe, 3 coisas. Primeiro, já clica aqui no sininho para você receber as notificações da Rádio Vista e outros conteúdos do canal. Já começa a seguir a gente e para falar a próxima informação é só depois da vinheta. Então, diretor, já sabe, né? Que beleza. Diretor, roda a vinheta. Lembra aquele seu amigo que quer bancar de espertão, que muitas vezes não sabe o que tá falando? Imagina como que esse cara não deve se informar mal para poder falar essas atrocidades que ele fala. Então, já nem perde tempo, rapidinho, ó, clica aqui para compartilhar esse vídeo que tem muita informação boa hoje. Beleza? Bora lá! E como é de praxe, toda segunda-feira a gente começa falando sobre o nosso querido Relatório Focus, então você já sabe, né? Agora é aquela hora que o diretor vai me ajudar a fazer aquele feitiço que eu aprendi lá na aula da professora McGonagall. Então já tô com a minha varinha aqui. Diretor, vamos fazer inveja nesse tal de Harry Potter em 3, 2, 1. Olha aqui o nosso Relatório Focus. Ele é muito bonito, né? Dá ligado. Olha só. Tudo bem, relatório? Como é que tá essa semana? Começou bem, hein? Vamos falar de você? Vamos falar então. Então bora lá, pessoal, falar sobre o Relatório Focus. Bom, como praxe, a gente sempre fala sobre os 4 primeiros índices, que são aqueles que movimentam mais mercado, que é o IPCA, o PIB total, o câmbio e a taxa Selic. Para quem não lembra, pessoal, o Relatório Focus é aquele relatório que o Banco Central solta toda semana a respeito do fechamento da semana anterior. Esse relatório sai sempre toda segunda-feira e ele sai referente ao fechamento da sexta-feira anterior. Então ele é o mais atualizado possível, gente. Vamos lá então acompanhar como é que estão essas projeções? Bom, gente, o Relatório Focus, como vocês bem sabem, é um relatório que traz aí a opinião formada por mais de 100 instituições financeiras que respondem às previsões para cada um desses indicadores. Então vamos falar primeiro de IPCA. Gente, o IPCA está realmente começando a baixar de verdade. Olha só, a gente há um tempo atrás estava ali com o IPCA próximo, com a previsão próxima ali de 5,67, 75, enfim, estava subindo quase a 6, né? Mas nesse momento a gente tem mais uma queda. E a previsão do IPCA para esse ano é de 5,46%. Há 4 semanas atrás a gente estava com a previsão de 5,53%. A gente agora baixa mais uma vez para 5,46%. Isso é importante, significa que a taxa Selic está realmente fazendo efeito. O PIB total, gente, eu já vou falar um pouquinho mais de PIB nessa edição, ele baixou um pouquinho a previsão. Na semana passada estava em 2,14%, que foi um salto, até falei do Bang Jump, lembra da estilingada? Mas caiu um pouquinho, mas eu vou falar um pouquinho desses resultados saindo dessa edição, como eu comentei, porque tem muita coisa boa para a gente poder falar dele. O câmbio estabilizou mais uma semana em R$ 5,80. Notícia importante também do câmbio que aconteceu na segunda-feira, aí no dia 2 de junho, beleza? E a taxa Selic pela 4ª semana consecutiva, com uma previsão para o encerramento do ano de 2025 para 14,75% para este ano. E pessoal, vai lembrar que a gente já está nesse patamar de
14,75, tá bom? Então vamos começar a falar do nosso querido PIB, gente. Olha só que legal essa reportagem que apareceu aqui na sexta-feira, quando saiu aí o resultado do PIB do primeiro trimestre. Gente, o Brasil teve um aumento do PIB de 1,4% neste primeiro trimestre. Isso foi um resultado muito importante para nós. O Brasil registrou a quinta maior alta do PIB no mundo. Então isso mostra ali que a previsão do mercado, que estava entre 1,2 e 1,7, ela foi de fato acurada. Então a gente chegou neste patamar. O que vale a gente lembrar? Por que esse PIB cresceu? Bom, primeiro de tudo, acho que é importante ressaltar que o agro é uma força gigantesca no Brasil. Teve uma alta importante de 12,2% nesse trimestre. E a parte de serviços, né, o segmento de serviços, teve uma leve alta de 0,3%. Porém, agro e serviço corresponde aproximadamente aí a 70% da economia do país. Esse é o peso dos serviços e do agronegócio aqui na nossa nação. Vale lembrar também, pessoal, que é o seguinte, olha, quando eu olho para a parte de serviços, ele é discriminado de diversas maneiras em diversos segmentos. Na parte de serviços, o que chama muita informação foi justamente o destaque dado para o crescimento nos serviços de informação e comunicação. E isso vale, pessoal, por quê? Porque cada vez mais a gente está tendo aí um aumento no consumo de internet, é isso mesmo, e para desenvolvimento de sistemas. E a Rebeca Palles, que é coordenadora das contas nacionais do IBGE, ela até ressaltou que essa foi uma atividade que cresceu mais de 38% desde a pandemia. Ou seja, o Brasil, no mercado de serviços, cada vez mais importante e cada vez mais produtivo. Isso é um bom sinal, tá, pessoal? Outro ponto que vale ressaltar é justamente esse equilíbrio entre importação e exportação. No setor externo, a exportação de bens e serviços teve um crescimento aí de 2,9%, enquanto as importações, ou seja, o que a gente importa para dentro do nosso Brasil baronil, teve aí um aumento expressivo de 5,9% em relação ao quarto trimestre do ano de 2024. E vale ressaltar, pessoal, se é a sua primeira vez escutando o que significa PIB, uma breve explicação. Gente, o PIB é o Produto Interno Bruto. Para quem não sabe o que é o PIB, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, por um estado, por uma cidade. Geralmente é fechamento aí de um ano, mas ele sempre faz um fechamento trimestral para a gente acompanhar a evolução dentro daquele período, dentro do período de 4 trimestres. A gente vê a evolução aí dentro aí do período do ano. E aí o que gera de fato o PIB no Brasil? Vou dar um exemplo muito prático para você e para isso eu vou pedir ajuda do diretor para colocar 3 itens aqui, você vai entender. O primeiro deles é o trigo. O trigo, nesse momento, a gente vai usar uma analogia aqui. Trigo, ele é produzido a R$100, legal? Para você produzir a farinha de trigo, então você pega o trigo que foi gerado a R$100, você produz a farinha de trigo e essa farinha de trigo aqui agora ela tem um valor de R$200 porque é um produto industrializado, teve ali a mão de obra e isso valorizou esse produto. E com a farinha de trigo a gente utiliza para fazer o quê? O pãozinho nosso cada dia, é isso mesmo. Aquele pãozinho quentinho que você passa manteiga e requeijão, com um cafezinho da tarde, meu amigo do céu, não tem coisa melhor. Se tem, eu não conheço, e se tiver, comenta aqui nos comentários, passa pra gente o que é melhor que um pãozinho quente com cafezinho. Quero saber também, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, gente, esse pãozinho aqui ele vai ser produzido e vendido ao preço final, ele já é o produto final para o consumidor a R$300. Então, olha só, R$100 de trigo, R$200 de farinha de trigo e R$300 do pãozinho. O que conta pro PIB é justamente o pãozinho, ou seja, o produto ou serviço final. Por quê? Porque aqui já está embutido todos os custos e todo o processo da cadeia de produção e gerou este valor específico. Então, é sempre no produto final que o PIB é considerado. E como você sabe bem, essa foi a explicação do Vista. Bom, mas não vai ser a única explicação de hoje, e por que não? Porque ontem mesmo, aí no dia 2 de junho, tem uma nova notícia trazendo sobre a queda do dólar. E foi muito bom porque essa queda do dólar começou logo no início da manhã. E é justamente o dólar caindo a R$ 5,67. E olha que interessante, né? A Bolsa de Valores, que normalmente se beneficia de baixas taxas de juros, ela recuou. Ó, a gente tem a taxa alta, então a Bolsa de Valores caiu. Então, olha só, tem ali uma certa concordância, não é verdade, meu querido telespectador? Mas o que chama mais atenção é o motivo pelo qual a gente teve essa queda de bolsa. E um grande motivo, um grande incentivador é justamente o temor na redução dos juros dos Estados Unidos. E, Matheus, como que isso funciona? Agora eu vou juntar a explicação do Vista com aquela dica do Vista. A gente vai explicar mais ou menos como é que funciona. Então, diretor, já sabe, aquela vinhetinha gostosa de ouvir. Já sabe, né, diretor? Então a gente vai fazer assim agora. Ó, você sabe. Dica do Vista.
Tchá! E para explicar um pouquinho esse processo que é muito louco, eu vou explicar para vocês agora tintim por tintim. Veja só, pessoal, ao passo que o dólar desvaloriza, a gente tem um recuo na bolsa de valores. E por que isso está acontecendo? E o que tem a ver os Estados Unidos aqui na fila do pão, no meio do pagode? Nada a ver com a história, calma. Tem sim, eu vou explicar para vocês. A gente tem aqui, pessoal, o Federal Reserve. O Federal Reserve nada mais é do que a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E por que é importante a gente poder citar isso? Porque a gente tem uma sinalização do próprio Fed, tá? Que é o apelido, é tipo a Juliana, a Ju, tipo o Roberto, o Rô e tantos outros. O Fed tem sinalizado cada vez mais que vai manter a taxa de juros deles elevada por um bastante tempo aí. Mas os investidores estão falando assim, será que de fato vão manter mesmo? Porque parece que o ciclo de aperto monetário está chegando ao fim. E isso reduz também a atratividade de outros ativos com relação ao dólar. E para explicar tudo isso, eu vou fazer uma analogia para vocês com duas televisões. Aqui, diretor, eu vou pedir a sua ajuda. Aquela mágica, nossa, esse diretor, que homem, gente. Ele vai me ajudar, eu tenho certeza. Aí vai botar aqui. Não, ele fez a última vez. Eu vi, tá, diretor? Tô lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas como eu sei que o diretor é meu parceiro, é meu parça, vai me ajudar aqui. Então vamos lá, gente. Para exemplificar, imagina que você quer comprar uma televisão. A título de ensinamento, vamos imaginar que essa TV aqui custa R$2.000, beleza? Então bota a TV aqui do meu lado e uma aqui do meu lado também, dos dois ladinhos. Pois bem, imagine que a TV que está deste lado seja aí de uma grande loja com baita reconhecimento, que você sabe muito bem, é aquela mesmo que você está pensando, tá? E você tem uma outra loja, que é menorzinha, aquela lojinha de bairro que está vendendo a mesma TV. Sabendo que essa loja maior está vendendo a televisão por R$2.000 e que essa loja menorzinha está vendendo por R$2.000, você, consumidor, na teoria, qual se sentia mais confortável de comprar? Aquela lojinha de bairro pequenininha que ninguém conhece, nem sabe se tem direito, se não tem uma boa negociação, um bom atendimento, ou naquela loja maior que você sabe que tem atendimento, que você sabe que tem estrutura, que tem o renome, tem um bom Reclame Aqui. Qual das duas você compraria? Eu não sei vocês, mas eu compraria nessa. Ah, você também, né? Gente, mas é lógico, porque de fato passa mais confiança. Contudo, essa lojinha aqui, ela fala assim, cara, se eu for competir preço a preço com esses caras do meu vizinho aqui, eu não vou conseguir atrair consumidores. Então o que eu faço? Eu baixo meu preço. E aí agora como consumidor, você tem a opção de comprar por R$2.000 numa loja maior ou por R$1.700 numa loja menor. A mesma televisão. Qual das duas você compra? Aqui de verdade não tem uma resposta 100% acurada de qual seria o melhor. Se a gente olhar por preço, realmente a loja mais barata vai fazer mais sentido. Mas a gente sabe que não é só preço que envolve. E é importante essa informação porque quando eu olho também para economias do mercado, as economias são como se fossem as lojas. A loja maior, mais poderosa, com mais credibilidade é os Estados Unidos. O dólar e todas as outras moedas que não são os Estados Unidos são as lojinhas de bairro. E aí, pessoal, o que acontece? Nesse caso, os Estados Unidos têm uma previsão de queda na taxa de juros. Quando a gente tem essa previsão na queda de taxa de juros, e nesse momento é o que está acontecendo, se de fato essa queda acontecer, significa que você ter dinheiro nos Estados Unidos vai perder valor com relação ao risco, ou seja, você vai ter, na verdade, menos rendimento. Consequentemente, eu te pergunto, você quer ter menos rendimento ou está um lugar mais seguro? Bem, como existem diversas respostas, isso reflete diretamente no nosso mercado. Por quê? Os Estados Unidos, ele fala assim, olha, eu entendo que eu estou pagando menos a partir de agora, mas para te atrair e continuar com você aqui como nosso cliente ou como nosso investidor nesse sentido, eu vou fazer o dólar se desvalorizar perante a sua moeda, para que eu possa continuar atrativo e você não tire o dinheiro dos Estados Unidos. Por isso que teve aí esse movimento de queda na valorização, ou seja, o real se valorizou perante a moeda estrangeira. Com relação à bolsa de valores, o grande impactador aqui que nós temos é justamente esse cenário externo. Gente, tem muitas empresas ainda, existe muita bagunça com relação à tarifação. Não sei se vocês acompanharam, mas cara, tá um pega pra capar aí com os grandões do nosso mundão chamado de terra, e o negócio tá pegando fogo, minha gente. E a grande preocupação é justamente a declaração que o presidente Donald Trump fez com relação a novas tarifações, ou seja, prevendo novas tarifas, principalmente no setor do aço. Então isso acaba deixando o mercado bem eufórico, na verdade bem movimentado, não é eufórico porque não tá feliz, fica preocupado, né, gente? Euforia é quando você tá, uhul, que beleza, olha a festa. Diretor, música de festa aí.
Então, mas nesse caso não é o que está acontecendo. O que acontece é que o mercado ficou preocupado, ressabiado, e você sabe bem, qualquer desconfiança do mercado tem ali um recuo e impacto direto nos principais índices. E um outro grande impacto que teve é justamente na restrição do frango brasileiro, que causou aí um fuá desnecessário, mas, gente, causou, vou fazer o quê? E aqui vale dizer que é o seguinte, olha só, então só vou pegar esse retrato aqui dessa visão da UOL, de que as restrições chinesas para importações de produtos avícolas brasileiros estão afetando negativamente o setor exportador nacional, ou seja, a China está botando restrição para a gente poder exportar o nosso querido Ficou parecido. nossos queridos frangos, os produtores de frango, então estão aí sofrendo impacto direto com relação a isso, e isso puxa Ibovespa para baixo. Então, Matheus, o que eu devo fazer nesse cenário maluco? Eu gosto muito de trazer uma visão que é sobre disciplina. Pensa você na academia, você que treina, você que quer treinar, se você não treina, vale a recomendação, né, gente? Saúde é saúde, a gente tem que manter. Mas olha só, imagina você o Michael Phelps. Ele é campeão e ele é um dos maiores atletas de todos os tempos, não porque somente ele ganhou as medalhas olímpicas e todos os torneios do qual ele participou e de fato saiu vencedor. O grande ponto é que em dias bons ele treinava, em dias ruins ele treinava, em dias péssimos ele treinava, em dias excelentes ele treinava. E a ótica disso tudo que é o seguinte, mesmo se você tiver um dia muito ruim, se você treinar, mesmo que o seu resultado seja de 10%, já é melhor que zero se você não fizesse. Então, para isso, gente, vai dizer o seguinte, se você tem ali uma estratégia clara sobre os seus investimentos, o que fazer com o seu dinheiro, cara, mantenha a disciplina. Tranquilo, uma hora vai subir, uma hora vai descer, mas mantenha a disciplina. É assim que os grandes atletas conseguem grandes resultados. É treinando e mantendo disciplina todos os dias. E isso vale para o nosso bolso. Agora, minha preocupação é, Matheus, não tem aqui uma carteira de investimentos, não tenho aqui um planejamento financeiro, não tem nem porquê, nem sei como fazer disciplina financeira. Calma, gafanhoto. Calma, cacaroto. Ó, quem pegou essa referência pegou, hein? Por isso que a gente aqui no Meu Planejador tá para ajudar vocês. E você, planejador financeiro, você tem essa função principal de ajudar. Você é o médico do bolso do seu cliente. Traz essa paz, essa disciplina para ele. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí isso e muito mais. E se você tá escutando aí, você que tá procurando um planejador financeiro, o Meu Planejador aqui, os planejadores do Meu Planejador estão prontinhos para poder lhe ajudar. E essa aqui foi mais uma Rádio Vista. Espero que tenham fortemente gostado. Pessoal, já manda isso aqui lá pro teu coleguinha, pra tua coleguinha que fica palpitando. Porque o dólar subiu, porque o preço da galinha, porque choveu. Nada disso. Você não vai fazer mais isso. Você não vai mais se envolver com esse tipo de gente. Ou você muda essa pessoa começa a mudar, ou você muda de amigo. Gente, vamos lá. Pauta positiva, lembra que a Rádio Vista é sobre isso. Então, já sabe. Respira, toma uma água. Eu vou tomar daqui a pouco, tá, pessoal? Mas, pessoal, respira fundo e já manda pro teu coleguinha, porque quando a gente se envolve de pessoas que têm conhecimento, melhor fica o nosso network, não é verdade? Gente, eu sou Matheus Carneiro, essa aqui é mais uma edição da Rádio Vista, a primeira do mês de junho, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!